Boa noite, missionária. Paz e graça, queridos, tudo bem? Aleluia, aleluia. Que bom estarmos aqui reunidos mais uma vez para falar de Jesus. Amém? Que bom termos a oportunidade de estarmos reunidos aqui para falar de algo e adorar algo tão bom quanto este Deus maravilhoso que nós temos. Que bom. Glórias a Deus por isso. Algumas pessoas não estão conosco hoje, certamente alguns foram a locais distantes aí para cumprirem a sua obrigação e que Deus os abençoe nisso, amém? Glória a Deus. A você que nos assiste pela internet, a você que ouve as nossas mensagens por outros canais, Deus abençoe a sua vida poderosamente, permaneça com a gente. E a todos nós que estamos aqui, você que nos assiste online também, eu queria pedir a você que compartilhasse as nossas mensagens, os nossos cultos, que nos abençoasse dessa forma, queridos, porque é muito importante que a mensagem do Senhor chegue mais longe, para mais pessoas. Esses dias me perguntaram, qual é a tristeza do pastor? Amados, a maior tristeza de um pregador é não ser ouvido. É você falar algo e você dizer, nossa, esta mensagem poderia ter chegado a mais pessoas. E por algum motivo, esta mensagem não chega, não atinge as pessoas. Então é muito bom se você puder nos ajudar e nos abençoar dessa forma. Nós temos uma quantidade de inscritos no nosso canal, precisamos crescer. Então, quando você chegar à sua casa, se você puder, vai lá, compartilha pro lado de homens. Quem pode dar um glória a Deus aí? Amém? Eu espero você muito motivado. Temos um tempo poderoso aqui no próximo dia 14 de outubro e já estamos preparando algo assim fantástico para os homens. As mulheres tiveram agora neste mês. Este mês aqui é o mês dos homens e eu quero que você se prepare para isso. Eu quero que você busque isso para que possa estar conosco. É uma sexta-feira, viu, gente? Então já vai se preparando aí, porque é preciso já deixar essa sexta-feira preparada para estar conosco. Deixa eu perguntar rapidamente, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Você pode só levantar sua mão para eu ver você? Amém. Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Mais alguém aqui desse lado que eu não tenha visto, não? Sejam muito bem-vindos. Esta é a Casa Missionária, uma igreja com mais de 60 anos no país, há 12 anos aqui no bairro de Engenheiro Goulart, há 1 ano e meio aproximadamente neste local. E nós estamos aqui para servi-los. Antes de saírem, por favor, nós temos uma cafeteria ali. E você que nos visita pela primeira vez, tem conosco um café expresso, um cappuccino, o que você desejar. Basta você ir ali e participar conosco. Amém? Deus te abençoe, sejam muito bem-vindos. Amém, queridos? Vocês estão animados? Como é que é essa animação aí, gente? Vocês estão animados mesmo? Agora melhorou, né? Melhorou. Eu estava aqui embaixo, gente, louvor hoje tocou assim no meu coração profundamente, mas profundamente. E eu sempre que Deus começa a ministrar sobre a minha vida por meio de louvores, eu fico muito mais motivado, eu fico muito mais emocionado para ministrar a palavra de Deus. Não é? Isso é algo que enche o meu coração. Então, eu quero que você aproveite essa mesma energia para que nós possamos pregar a palavra de Deus. Amém? Viva além da vida. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Eu quero falar sobre isso com você hoje, sobre viver além da vida. Eu quero falar com você sobre condições importantes que nos levam a vencer a morte e viver além da vida. Eu quero falar com você sobre coisas que vão tocar profundamente o seu coração. E nesta noite, se você puder me acompanhar por estes minutos e fizer o compromisso comigo de prestar atenção, eu quero fazer um compromisso com você de dar o melhor de mim nesta noite, para que você saia daqui cheio com esta mensagem. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de João, capítulo 6, eu quero ler com você o versículo 66. João capítulo 6, eu quero ler com você aqui o versículo 66, viva além da vida.
Glória a Deus. João capítulo 6, versículo principal 66. Me deixe ler com vocês a partir do 64, que diz assim: Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Aí sim, versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Curve sua cabeça, ore comigo em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Oh Deus, como é bom estar na tua presença, como eu me sinto feliz nesta noite em poder ministrar a tua palavra, em poder estar em comunhão com as tuas ovelhas, Pai. Senhor, nos abençoa nesta noite para que nós possamos continuar com este mesmo sentimento e nesta mesma unção que vivemos até agora e possamos receber do Senhor uma mensagem poderosa, aonde todos nós, inclusive eu, Pai, possamos crescer a cada dia mais diante da sua palavra. Por isso nós agradecemos, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus aí, que Ele merece. Amém. Uau, glória a Deus. Aleluia. Jesus está dando uma bronca aqui, pessoal. Jesus está dando uma bronca aqui. E depois que ele deu essa bronca é que vem o versículo 66. As pessoas estão abandonando Jesus, as pessoas estão indo embora. Mas o que está acontecendo aqui, né? Você precisa, talvez, ser colocado dentro da história para poder entender. Jesus está na sua fase de milagres. Jesus está fazendo grandes milagres naquela época. Jesus, então, atravessa o lago de Tiberíades, que é um lago gigante. As pessoas chamam de mar, mas é um lago. E ele atravessa esse lago, estando do lado norte, agora indo para o lado sul, sentido Jerusalém. E chegando ali, queridos, as pessoas começam a apertar Jesus, dando conta de que gostariam de um sinal de Jesus. O que aconteceu é que Jesus havia subido para pregar em um monte. E ao subir para pregar, ele olha para uma multidão. A Bíblia diz aqui que eram aproximadamente 5.000 homens. E quando ele olha para esses 5.000 homens, ele percebe que não só os homens, mas as famílias desses homens estavam com fome. Então ele fala com Felipe, já sabendo qual seria a resposta. Felipe, o que é que nós vamos fazer para alimentar esse povo? Felipe, então, sendo racional, ele olha para Jesus e fala: não tem o que fazer, Jesus. Eu já olhei aqui com Judas. Não está escrito isso, estou fazendo aqui a história para você entender. Eu já falei aqui com Judas, que é quem cuida da contabilidade, e ele disse que não tem dinheiro para comprar pão para esse povo todo. Aí vem André. O André vem e fala assim: então, Deus, tem um rapaz ali que tem uns pãezinhos, tem uns peixinhos aqui, vai dar para fazer alguma coisa. Jesus então chama aquele jovem, começa a repartir o pão. E quando ele começa a repartir o pão, acontece o milagre da multiplicação dos pães. Jesus alimenta aquela multidão de 5.000 homens, não sei quantas mulheres e quantas mais crianças. E ele diz o seguinte: olha, não desperdicem nada. Quando ele termina de alimentar todas as pessoas com o pão, ele junta mais 12 cestos cheios de pão, sobraram 12 cestos cheios de pão. As pessoas então começam a olhar para Jesus pelo sinal que ele fez. As pessoas começam a olhar para Jesus porque ele havia alimentado o povo. Ele havia feito um milagre e este milagre havia enchido a barriga do povo. E as pessoas agora então começam a adorar a Deus, começam a ter Jesus como o Messias. Falam, então, agora que eu estou de barriga cheia, realmente esse aqui é o Jesus.
Jesus olha para aquelas pessoas e ele não se sente bem com isso, porque Jesus não estava preocupado com o sinal, Jesus estava preocupado com aquilo que vem depois do sinal. E é aí que começa essa história, porque Jesus vai chamar a atenção dessas pessoas. Jesus vai falar com essas pessoas, dizendo que, olha, vocês só estão aqui atrás de mim por causa dos sinais que eu fiz. Vocês só estão aqui atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei. Jesus começa a chamar a atenção daquele povo e começa a brigar com eles, e começa a discutir com o povo, falando sério com eles. O que vocês estão pensando, gente? Vocês têm que olhar para mim de uma outra forma. Eu sou o Messias. Eu sou Deus, o pão vivo que desceu do céu. E vocês olham para mim querendo encher a barriga. É nessa hora que as pessoas começam a abandonar Jesus aqui. Eu tenho certeza que nesse momento os discípulos olharam para Jesus e falaram: Jesus, tem que pegar mais leve aí, rapaz, o negócio está complicado, o povo está indo embora da igreja, o povo está saindo fora aí, ó, tem que pegar mais leve. E Jesus então começa a pregar fortemente para aquelas pessoas, a respeito daquilo que é a verdade, daquilo que realmente precisa acontecer nas nossas vidas. Sabe, meus irmãos, esse texto, ele é profético sobre nós, porque ele fala sobre um fator que nós estamos vivendo na atualidade e que tem sido muito sério nos nossos dias atuais. Nós vivemos uma igreja que vive de sinais, nós vivemos uma igreja que vive de motivações, nós vivemos uma igreja que pensa no hoje. Nós vivemos uma igreja, vivemos um tempo no evangelho de pessoas que não olham para uma igreja que vai ser arrebatada muito de repente. Nós pensamos no agora, nós pensamos nos nossos problemas diários, nós pensamos em melhorar de vida, nós pensamos em mudar a nossa história, como Jesus disse naquela época, parafraseando o que está escrito aqui, nós pensamos em encher a barriga, mas nós não pensamos no que vem depois que este corpo humano deixar de existir. Jesus, ele está chamando a atenção para isso. Há uns anos atrás eu tive uma oportunidade triste de ir a um velório de um cliente meu. E eu lembro, eu não sei se já contei essa história, me perdoe se eu já contei, queridos, mas eu lembro que eu estava num canto assim, estava ali olhando a pessoa que havia falecido, um amigo de muitos anos e também meu cliente, e chegou uma hora, os filhos chegaram próximos de mim assim, foram se aproximando, eu falei, vou dar um abraço neles, né? Vou ficar mais perto, porque eu acho que é um momento de constrição, é um momento de dificuldade, é um momento de tristeza. E aí eles se aproximaram de mim e falaram assim: ô Tamir, nós estamos com um problema aí, rapaz. Eu falei, meu Deus, acho que o pastor deve ter faltado, a pessoa que orar no culto deve ter, aqui no momento, acho que vão pedir para eu fazer o culto fúnebre. Sempre acontece isso com o pastor, né? Eu pensei isso. Falei, não, sem problema, qual o problema que vocês têm? Não, então, meu pai acabou de comprar um terreno enorme, cara. Nós estamos para construir um hipermercado. E agora que ele morreu, o que você acha? Vai dar algum problema? Irmãos, do jeito que eu estava aqui, eu falei, eu enforco, eu abraço, eu não sei o que eu faço. Eu só tirei a mão assim, gente, falei, cara, você tem que ter vergonha de falar um negócio desse. Seu pai está aqui gelado. Seu pai está aqui depois de ter dedicado a vida para você, se preocupado com o terreno, sem derramar uma lágrima pelos seus pais. Sabe, queridos, é disso que eu estou falando. Porque muitas vezes a gente acha isso que eu estou falando um absurdo, mas a gente faz isso com Deus. A gente olha para um Jesus que morreu por nós, não para que a gente tivesse uma vida boa, um carro bom, um salário bom, não para isso, ele morreu para que a gente tivesse eternidade, quem me entende? É para isso que ele morreu e é para isso que ele veio aqui como homem. Então quando ele vem como homem, como ele vem como um pecador, e paga pelos nossos pecados na cruz, é para isso, é para que a gente tenha vida eterna, não para que a gente fique esperando um sinal, não para que a gente faça uma campanha de oração, para arrumar emprego,
Não para que a gente faça uma campanha de jejum de Daniel, para conseguir um cargo novo no trabalho. Amado, isso tudo é consequência. Mas a eternidade é uma necessidade que está dentro de nós. Quem não consegue vislumbrar a eternidade, não consegue viver santidade. Isso é muito sério. Porque se eu não tenho medo de perder a minha eternidade, eu não tenho consciência que há duas eternidades. Uma delas é no inferno. Ou eu me conscientizo de que eu preciso ter uma eternidade com Deus, ou eu perdi a consciência de que haverá uma eternidade no inferno, aonde haverá choro e ranger de dentes, aonde o filho chora e a mãe não vê. Não tem esse versículo, mas acontece isso lá. Irmãos, é complicado isso, a gente tem que entender. Nós não estamos aqui por causa de sinais. Nós estamos aqui porque existe uma eternidade que está guardada para mim. Percebe? Então, os meus olhos têm que estar focados não naquilo que eu estou vivendo, mas para a maravilhosa graça que está preparada para aqueles que amam o Senhor Jesus. Eu tenho que estar voltado para isso. Eu tenho que estar focado nisso. Eu tenho que entender, queridos, que se eu não estiver focado naquilo que Deus estabeleceu para mim como plano de vida, de eternidade, eu não vou conseguir viver santidade. Se eu não consigo viver santidade, eu também não consigo viver eternidade. Sabe, amados, nós temos um problema na nossa vida. Qual é o problema? Nós oramos mal e oramos errado, porque não entendemos e não compreendemos o contexto da palavra de Deus, porque não buscamos entendimento da palavra de Deus para saber aquilo que Deus diz para nós. Então, muitas vezes o pastor fala assim: filha, filho, você está orando? Tô, pastor, estou orando. Só que todo dia a gente acorda de manhã, ajoelha, lá no cantinho da cama e fala: Deus, eu preciso crescer na empresa. Eu preciso sair daquele buraco lá que eu estou trabalhando e ir para um outro lugar. Deus, eu preciso de uma casa maior. Deus, eu preciso subir na vida. Lucas, capítulo 4, versículo 5. A palavra de Deus mostra um homem, quem é Jesus, e mostra um outro ser poderosíssimo, quem é? O diabo. E ele olha para Jesus, pega Jesus num relance, como diz o texto, coloca Jesus num alto monte e mostra para ele todos os reinos do céu. E quando ele mostra para Jesus todos os reinos do céu, ele diz assim: se você me adorar, eu vou te entregar todos os reinos do céu. Eu vou te dar a propriedade do mundo, eu vou te dar os melhores carros, eu vou te dar os melhores apartamentos, eu vou te dar tudo do bom e do melhor. E aí Jesus disse que ele só poderia adorar a um Deus. Você entendeu que às vezes a gente está orando para a pessoa errada? Você conseguiu fazer essa ligação? Que muitas vezes a gente está orando, falando: Deus, eu quero um carro, Deus, eu quero uma casa, Deus, eu quero mudar de vida, Deus, eu quero coisas novas. E Deus se lembra do dia que ele estava lá naquele alto monte, e fala: mas será que a pessoa não leu? Nós temos 3 evangelhos sinóticos, eles se repetem. Nós temos 4 evangelhos que nos instruem. Amados, e será que nós não lemos esse texto para entender que eu não tenho que ficar pedindo casa, carro, dinheiro para Deus? O que eu tenho que pedir para Deus é eternidade em Cristo Jesus. É isso que eu tenho que pedir para Deus, porque quando eu faço isso, todo o restante é consequência. Este é o problema que nós não entendemos, queridos. É isso que não entra na cachola. Amados, se a gente não compreende isso, a gente não sai do lugar. Se eu tenho uma mente voltada para a terra, eu jamais vou conseguir
ver aquilo que Deus preparou na minha mente para os céus. Romanos capítulo 8, versículo 5. Aqueles que têm a mente voltada para a carne, vivem o quê? A carne. Mas aqueles que têm a mente voltada para o Espírito, vivem o quê? O Espírito, a eternidade, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Ou eu tenho uma mente voltada para Deus, ou a minha carne se deteriora na mesma proporção em que eu amo a carne. Nós oramos mal, mas temos que ter consciência de que existe um Deus que é maior do que tudo isso. Porque eu sei que agora surgiu uma dúvida. Mas pastor, espera um pouco. Se eu não posso orar para ter um emprego, se eu não posso orar para ter uma casa, se eu não posso orar para mudar de vida, se eu não posso orar por essas coisas, por que então eu oraria? Muitas pessoas pensam assim. Sabe por quê? Por um motivo muito especial e que é um erro que nós cometemos. Que erro é esse? Quando nós entramos na igreja, nós temos a consciência de que a eternidade já está garantida para nós. Então eu deixo de orar para a eternidade a tal ponto que eu me esqueço dela. Porque o simples fato de entrar na igreja me faz crer que eu já sou eterno. Só que, irmãos, se eu não cumpro aquilo que Deus manda, eu não sou eterno. Eu sou um frequentador de igreja. Eu sou uma pessoa que gosta de vir à igreja, adorar a Deus. Mas eu não cumpro aquilo que Deus manda. Eu não faço aquilo que Deus pede. Quem está entendendo isso? Então, amado, eu preciso orar a Deus, mas eu preciso orar a Deus da forma correta. Qual é a forma correta? Romanos capítulo 8. Os versículos 26 a 29, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que Deus age com misericórdia sobre nós, porque mesmo nós não sabendo orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amados, isso é tão sério, mas é tão sério, que muitas vezes a gente não consegue compreender. Eu quero que você entenda um Jesus preso na cruz nesse momento. E eu quero que você entenda, queridos, um Jesus que foi maltratado, transpassado, um Jesus que foi ferido, um Jesus que foi maltratado de todas as formas, durante horas e horas e horas, e foi pendurado numa cruz. E naquele momento, queridos, por mais que ele quisesse falar, ele não conseguia falar. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Quem está compreendendo a proporção da dor do que é interceder por nós com gemidos inexprimíveis? É como um pai ou uma mãe, que muitas vezes vendo um filho prestes a ser atropelado, corre, joga o filho para a calçada e é atropelado. E ele cai no chão e ele não consegue balbuciar. A única coisa que ele fala é... Ai, ai. Mas no fundo, na cabeça dele, ele está falando, e o meu filho está bem? E o meu filho está bem? Como é que ele está? Quem entendeu isso? É isso que Jesus diz quando Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, irmãos, eu preciso ter essa consciência. Jesus sabe que eu não sei orar. Jesus sabe que muitas vezes eu estou muito mais preocupado com a conta que eu tenho que pagar amanhã do que com a minha eternidade. Por quê? A eternidade se esvaiu de mim. A eternidade já não é mais um significado para a minha vida. Então, eu começo a me preocupar com o hoje. Eu começo a me preocupar com o amanhã. Não me interessa quantos anos eu tenho, eu quero continuar crescendo. O que eu quero? Deixar uma herança para os meus filhos. O que eu quero? Construir algo maior. O que eu quero? O meu nome numa placa. A melhor placa onde pode estar o nosso nome é o livro da vida. É essa placa que a gente tem que se preocupar. É com esse nome que a gente tem que se preocupar. Então, irmãos, esta consciência precisa estar em nós. Eu não posso me preocupar com a minha barriga. Eu tenho que me preocupar com a minha eternidade. Porque quando eu começo a me preocupar com a minha eternidade, acontece algo poderoso. O que é, queridos? Lembre-se do que eu disse agora. Satanás tenta o Senhor com o quê? Com posse, com bens, com coisas materiais. É com isso que ele vai tentar o Senhor.
Percebe? Quando eu transpasso isso, quando eu consigo vencer isso, o que acontece comigo? Eu passo a viver uma outra vida em espírito. E quando eu vivo uma vida em espírito, eu acendo uma luz nos céus, que faz com que Deus olhe para mim de outra forma. Deus, Ele não dá, Deus, Ele delega. Como, pastor? Deus é dono de todo ouro e de toda prata, sim ou não? Então, irmãos, se Ele é dono de todo ouro e de toda prata, por mais que eu tenha ouro e prata, ela não me pertence, ela foi delegada a mim. É por isso que eu sou o mordomo das coisas do Senhor. Percebeu? Então Deus, Ele acende uma luz em mim e fala: bom mordomo. Por quê? Ele está preocupado com o principal. Ele não está preocupado em usar o que é meu. E aí ele começa: olha, usa isso aqui. E aí você acorda de manhã e você não orou por um emprego novo, mas toca o telefone. Alô, é da empresa tal, e eu gostaria de chamar você para uma entrevista. E aí você fala: como assim? Eu não estou precisando de emprego. Percebeu? É diferente de você todo dia acordar de manhã e falar: eu preciso do emprego, eu preciso de mais cliente, eu preciso mudar minha vida, eu preciso de coisa nova, eu preciso. Aí toca o telefone. Aí você sai parecendo aquele povo do Big Brother, bate todo mundo, derruba todo mundo. Aí toca o telefone. Aí vem o Big Boss e fala: escuta, você tem que estar aqui em meia hora, senão você perde emprego. Aí você sai que nem doido, ou se for cliente a mesma coisa, e chega lá, aí a pessoa te oferece algo que não chega a metade do que você orou. Aí no domingo você fala aqui, você chega aqui: pastor, Deus me deu uma bênção. Mas no seu coração não é uma bênção, porque não é o que você pediu. Quem entendeu isso, gente? Quando eu não peço aquilo que é material, e quando eu busco aquilo que é espiritual, Deus me entrega muito mais do que aquilo que eu pedi. E amados, eu conheço pessoas que vivem isso o tempo todo. Eu conheço pessoas que vivem isso constantemente. Então você pode fazer isso. Você pode ser assim. Então pare de se preocupar com essas coisas e comece a se preocupar com as coisas novas. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Eu queria rapidamente, eu quero compartilhar com você aqui algumas coisas. A primeira, queridos, está aqui. Versículo 40 de João capítulo 6. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A primeira coisa que Deus tem como expectativa em nós, é que a gente entenda que o maior prêmio que nós teremos é a eternidade. E a eternidade é marcada por um selo. Que selo é esse? O selo da ressurreição. As pessoas não estudam e as pessoas não leem e elas não compreendem. Mas para que nós seremos ressuscitados? Nós seremos ressuscitados para sermos julgados. Então, amados, essa ressurreição, que ressurreição é? É uma ressurreição que me faz acordar para falar com Deus e prestar relatórios sobre tudo aquilo que eu fiz aqui. Então um dia, mesmo que a carne deixe de existir, Deus vai me acordar. Vai falar: Altamir, levanta aí. Acordei, virei gente de novo. Agora Deus, Ele me chama e Ele faz passar um telão na minha frente. Que negócio foi esse aqui? E aí você olha assim e fala: então Deus, o pessoal da igreja está vendo essa parte? Não. Se estiver vendo, passa aí, não deixa passar essa parte não. E Ele fala: ah não, e essa aqui? Fala: então Deus. Percebeu, gente? Então, irmãos, eu tenho que saber que no último dia eu serei ressuscitado. Mas para quê? Para a glória, para a honra, para que Deus olhe para mim e fale aqui: eis o filho de quem eu me comprazo. Esse é o cara, esse filho foi espetacular. Percebe? Deus, Ele quer fazer isso conosco. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, eu vou ler só esse texto, depois a gente já vai terminando. O versículo 48 aqui, ó. Olha o que ele diz:
Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná do deserto. Presta atenção, vê que Jesus está bravo. Mas morreram. É assim que ele está falando. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Vocês estão entendendo? O povo está aqui. Então, Deus, vai rolar um pão hoje? E aí Deus fala, mas vocês só estão aqui por causa do pão? Vocês não estão entendendo que eu sou o pão que desceu do céu, e se vocês comerem de mim, vocês nunca mais terão fome. Percebe? Só que as pessoas olham para Jesus, e a última questão é essa, queridos. As pessoas olham para Jesus e não entendem. Porque primeiro, Jesus vem, todo maltrapilho, todo bagunçado, andando de barco emprestado de um lado para outro. E ele fala assim, eu sou o Messias. Percebe? Aí as pessoas olham assim e falam, você é o Messias? Entende isso? Então, eu sou Deus. Eu sou o cara, eu sou Deus. E aí as pessoas continuam olhando para ele. Fala, tá, mas e o sinal? Que sinal? Veja, amados, vocês têm que entender isso. No Antigo Testamento, naquela época, não havia lógica nas coisas. A filosofia surge no período interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento. É nessa época que os grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, vão surgir. Então, se você lê a Bíblia no Antigo Testamento, ela é formada de histórias e parábolas, porque as pessoas não faziam uma sistemática lógica nas coisas. O apóstolo Paulo é quem vai pegar tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, trazer para o Novo Testamento com uma lógica. Então, naquela época, as pessoas não tinham lógica. É por isso que Deus falava tanta parábola. Percebe? Então, entenda isso. Naquela época, as pessoas não compreendiam como vocês e como nós estamos compreendendo. Aí Jesus está falando. Espero que tenha dado para entender. Jesus está falando, então, eu sou Deus. E eu sou pão. Como pão? Não é pão. Não, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como assim o pão vivo que desceu do céu? Então, e se vocês comerem da minha carne, aí acabou, gente. Aí as pessoas não entendem mais nada. Peraí, Deus, como assim? Amados, o grande problema que nós temos é que a gente não consegue compreender o que Deus significa para nós. Percebe isso? Nós não conseguimos entender o que Deus significa para nós mais de 2000 anos depois. As pessoas não conseguem entender isso. Então, quando Jesus está falando com esse povo, veja, ele não está falando com o seu público, ele não está falando com gregos, com romanos, ele está falando com um público que tinha essa vertente. Eles ainda não compreendiam, eles ainda não entendiam as coisas. Por quê? Porque eles não tinham acesso às informações que estes homens tiveram. Então, Jesus está falando com eles e eles não conseguem compreender, mas nós temos que compreender. Jesus, Ele é o alimento. É disso que nós precisamos viver. É isso que nós precisamos fazer. Então, ou nós nos alimentamos de Deus, ou nós jamais conseguiremos chegar a essa eternidade que o Espírito Santo tem pregado para nós. Deus, ele vem fazendo uma escala para que a gente possa se alimentar. Deus, ele vem fazendo uma escala lá no Antigo Testamento para que a gente possa compreender o que é este alimento. Então, Deus primeiro autoriza que Adão e Eva comam o que? Vegetais. Gênesis 1, 29. Então, eles poderiam comer de todos os vegetais. Era isso que Adão e Eva poderiam comer. Mas se você andar mais um pouquinho, for lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver que Deus muda a história. E fala, olha, agora vocês podem se alimentar de todos os animais. Então, amados, Deus, ele vai mudando a escala alimentar, para que as pessoas possam compreender. Quando o povo de Deus sai do Egito, o que ele fala? Matem um cordeiro, comam a carne, como? Assada no fogo. Então, amados,
O tempo todo Deus está preparando a gente para um alimento. E eu tenho que compreender que Deus é o melhor alimento que pode haver na minha vida. Eu tenho que compreender que através de Deus, eu vou ascender a uma nova condição. Eu tenho que compreender que quando eu me alimento de Deus, Deus ele me dá uma energia que não faz com que eu tenha fome de novo, mas vai me alimentar pela eternidade. Então você precisa parar de ficar preocupado com o dia de amanhã. Pastor, mas é um absurdo o que o senhor está falando. É um absurdo o que eu estou falando para você, queridos, porque nós somos racionais demais e espirituais de menos. É por isso que ele estava tão nervoso naquele dia. Vocês entendem isso? Leiam esse texto, vocês vão ver que Jesus tem uma discussão com Pedro, porque Pedro não entende. Ele fala assim: Deus, mas essa história de pão vivo que desceu do céu é o quê? Como é isso? Porque o Pedro também, ele não tinha lógica, então ele olhava para Deus e falava: mas como é isso de me alimentar de você? E nós ainda não conseguimos nos alimentar de Deus. Eu me alimento de Deus quando eu deixo de alimentar a minha mente com coisas que não são de Deus. Guarde isso. Você tem alimentado a sua mente com preocupações, você tem alimentado a sua mente com sentimentos, você tem alimentado a sua mente com expectativas, você tem alimentado a sua mente com situações interiores e nenhuma delas fazem parte do plano de Deus. Eu me alimento de Deus quando eu me convenço que Ele é a principal energia que move a minha vida. Há dois poderes chamados Espírito Santo. O primeiro poder é o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que habita em nós nada mais é do que um elo, do que uma ligação que está entre nós e o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu me alimento de Deus, é como se eu estivesse recebendo uma energia direta de Deus. Você tem que se alimentar de Deus. Você tem que ler Deus. E por último, eu me alimento de Deus quando eu paro de acreditar que Deus só serve para mudar a minha história terrena. Eu me alimento de Deus quando eu acredito que o principal que Deus tem para mim não está nesse mundo. É assim que eu me alimento de Deus, quando eu entendo que tudo isso que nós estamos fazendo aqui, igreja, prédio, som, iluminação, tudo isso aqui só serve até Ele chegar. Depois disso não serve mais para nada. Vai servir para uma coisa, vai entrar um monte de gente aqui querendo se converter, e você vai dizer: perdeu o tempo. Amados, nós temos que entender isso. Então, a minha palavra de paz para você nessa noite, talvez você tenha entrado aqui com uma preocupação muito grande, é: pare de se preocupar. Pare de viver esta vida de preocupação em que você acorda de manhã desesperado com o que vai acontecer de tarde. Pare com essa história, não diga mais aquele negócio: estou vendendo o almoço para comprar a janta, por favor. Porque lá em Lucas capítulo 4, Jesus estava com fome, e o diabo mandou ele transformar uma pedra em pão. E ele disse: nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não preciso, eu não necessito, porque quando eu creio em Deus, mesmo que eu esteja morrendo, eu estou vivendo, porque eu não vivo para hoje, eu vivo para a eternidade. Eu tenho que ter consciência disso. E quando eu tenho essa consciência, Deus muda a minha história. Olha, querido e queridas, eu não sei qual é a sua preocupação. Eu não sei qual é o seu sonho, porque eu não tenho bola de cristal. Não me cabe ficar revelando vida de ninguém. Não é isso, não foi para isso que eu fui chamado. Eu estou aqui para revelar a palavra, só. Você tem um sonho, você tem um projeto de vida. Deus estabeleceu uma história para você. Deus construiu um tempo. Deus fez algo bom para você. A única coisa que você tem que fazer é soltar tudo que te prende
de olhar para a eternidade e começar a focar sua energia de vida na eternidade, para que você possa viver a glória de Deus nos tempos atuais. Olha, irmãos, quando eu vivo eternidade, sabe o que acontece comigo? É como se Deus me estabelecesse como um paradigma entre as pessoas que estão lá fora e as pessoas que estão aqui dentro. Então, quando eu me revisto de eternidade, significa que por mais preocupado que eu esteja, eu consigo ser feliz. Pessoas que pensam mais na eternidade do que nos problemas diários, elas são mais felizes. Percebe isso? Amados, eu preciso ter essa consciência. E as pessoas olham para nós e falam assim, mas puxa vida, você está com esse problema aí, e aí, está tudo bem? Como é que está a sua vida? Minha vida está ótima. Sabe, irmãos, tem um senhorzinho, chamava-se o Paulino, ele foi meu alfaiate durante uns 8 anos. E ele teve um câncer de próstata. E a última vez que ele me atendeu, eu lembro que o filho dele trouxe ele quase de colo. E a gente ficava horas conversando. E ele é evangélico, ele é cristão. Ele é presbítero, era presbítero numa igreja. E ele sentou, queridos, pai colocou, o filho dele colocou ele assim, na cadeira. E ele começou a conversar comigo. E eu, queridos, olha só, eu falei, seu Paulino, o senhor está bem? Estou, meu filho. Estou com 80 e poucos anos. Estou acabando, gente. Estou com 80 e poucos anos. Esse sinalzinho que tem aqui em mim é só uma forma mais rápida que Deus achou de me levar para a eternidade. Irmãos, até hoje eu falo isso e me emociono, porque eu nunca tinha ouvido aquilo daquele jeito. O homem estava com câncer de próstata, estado terminal, sentado, desceu a escada para conversar comigo. E eu perguntando, o senhor está bem? O senhor está com muita dor? Como é que o senhor está? Cara, estou bem demais. Porque eu sei que daqui a alguns dias eu vou estar no melhor lugar onde eu poderia estar. Eu vou estar com Jesus. Irmãos, aquela foi uma das maiores pregações que eu já ouvi na minha vida. Porque eu saí de lá, eu falei, o que eu faço agora? Para onde que eu vou? Eu lembro que eu entrei no carro, irmãos, eu chorei copiosamente durante uns 10 minutos. Porque eu vi como eu sou medíocre. Eu vi como eu sou pequeno. Eu vi como eu sou limitado nas minhas atitudes e nos meus pensamentos. Deus mostrou para mim e falou, filho, olha, presta atenção. É assim que eu quero que você seja. E sabe, irmãos, depois daquele dia eu nunca mais vi as coisas do mesmo jeito. Então, nessa noite eu quero que você pense assim. Que você siga esse exemplo. Porque um dia, todos nós teremos que sair daqui. E teremos que chegar a algum lugar. Por favor, fique de pé, eu quero orar com você. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos orar durante alguns minutos. Quem quer orar? Aleluias. Irmãos, eu quero te fazer um convite hoje. Eu sempre oro pela saúde, a gente sempre ora por coisas novas, a gente sempre ora por projetos, a gente sempre ora por essas situações. Mas hoje eu quero orar pela nossa eternidade. Eu quero que você saia daqui com essa sementinha de eternidade. E aí eu tenho certeza que amanhã você vai ter um dia melhor. Você vai acordar de manhã e falar, uau, eu estou pronto, Senhor, pode vir o que vier, eu estou pronto. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Papai, nessa noite, o que nós queremos, Deus, é ter noção daquilo que o Senhor tem separado para nós. Pai, nós queremos ter convicção de tudo que o Senhor tem separado para nós. E eu tenho convicção que nessa noite você que está aqui também quer isso. Então ore comigo, por favor. Espírito Santo de Deus, Pai bendito. Oh, Jesus, diante da Tua presença, Pai, nós nos entregamos. Diante da Tua presença, Pai, nós entregamos as nossas preocupações, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Papai, nesta noite,
nós queremos declarar para o Senhor que nenhuma preocupação será maior do que aquilo que o Senhor estabeleceu como plano de vida para nós. A minha preocupação nesta noite é com a eternidade. A minha preocupação nesta noite é com novos tempos. Ah, papai, mostra, Senhor. Mostra, Pai, o novo tempo. Mostra, Pai, uma nova terra. Mostra, Espírito Santo, algo totalmente novo. Aleluias. Eis que o Espírito Santo vem sobre esta igreja. Eis que a glória de Deus vem sobre esta igreja. E eis que o Senhor, Ele mostra a todos vocês esta noite um dia, um momento, no espaço e no tempo. Este será um momento extremamente difícil para muitas pessoas, porque será um momento em que Deus, Ele abrirá o livro da vida. Diz o texto que Deus começará a tirar os selos dos livros, e nós então teremos que ser confrontados com tudo aquilo que nós fizemos. Este será um tempo de grande dificuldade, porque quando os selos se abrem, significa que o julgamento começa. Oh, rebalabás. Mas sabe, nós que estamos na igreja não temos que nos preocupar, porque quando os selos se abrem, significa que todos aqueles que se preocuparam com a eternidade, mas não se preocuparam com a humanidade, estarão salvos. Quem pode dizer um glória a Deus? Aleluia! É um momento de preocupação, é um momento de dificuldade na terra. A Bíblia diz que haverá terremotos, a Bíblia diz que haverá maremotos, mas não é só isso, porque em um determinado momento começam a trocar as trombetas nos céus, anjos do Senhor começam a descer sobre a terra, e eu queria que você visse isso nessa noite. Rabalabachecandabás. E nesse dia, quando as trombetas começam a tocar, um grande terremoto começa a tomar conta da terra. As pessoas se desesperam, pessoas que estavam preocupadas com carro, com casa, com emprego, elas não estão sabendo o que está acontecendo, mas muitas e muitas pessoas estão correndo para as igrejas. Há um alvoroço, as pessoas estão correndo para as igrejas, e quando elas abrem a porta da igreja, o pastor não está, os irmãos não estão, porque a igreja foi arrebatada, e todos aqueles que acreditavam mais na eternidade do que na humanidade foram levados aos céus, e lá nos céus foram alimentados com 12 frutos, aqueles que nos alimentam mês a mês e nos dão a vida eterna. Judas capítulo 1 versículo 14: e eis que vi os santos do Senhor descendo para julgar aqueles que ficaram. É um dia difícil, preste atenção, porque neste momento não só as trombetas tocam, não só os selos são abertos, mas as taças da ira do Senhor são derramadas sobre a terra. As luzes se apagam, e quando as luzes se apagam, as pessoas começam a gritar e se desesperar: meu Deus, aonde está o Senhor? Há choro, há ranger de dentes, há tristeza, mas no seu coração paira uma calma, porque você não está sendo mais julgado, você não está sendo mais culpada, porque Deus, Ele já separou você, Ele já livrou você de todo mal. E como você se preocupou com a eternidade e não com a humanidade, a sarça do Senhor se acende novamente sobre a tua vida, e o Espírito Santo toma conta do seu coração. Eternidade, igreja arrebatada, povo feliz, livre em Cristo Jesus. Ei, se você está entre aqueles que querem ser arrebatados,
Eu quero fazer um convite. É um convite. Meu convite é que você levante as suas mãos assim. Só um pouquinho, depois se cansar você abaixa, não tem problema nenhum. Amém? Uou! É lindo ver a igreja assim, com as mãos levantadas. E diga assim: Senhor, nesta noite, eu não me preocupo mais com as coisas terrenas, porque a partir de hoje, a eternidade me constrange, me toca e me leva. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor. Uau! Uau! Glória! Aleluia! És adorado entre nós, tão desejado aqui. Continue nesse espírito. Ore ao Senhor. Mas nada Declare se isso nessa comparará com Uou. a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar. Aleluia! Com ele Aleluia! eu irei. Glória! Yeshua, o Messias aguardado. Santo, santo, ele santo. vem me Seja buscar. eterno, seja eterna. Uou! Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Vem, 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 Deus. Vem, Deus. Vem, Deus. O céu vai Vem, Deus. aparecer. Uou. Todo joelho se Vem, dobrará. vem, vem. Deixa ele vir Toda sobre língua você. confessará. Deixa ele te tocar essa noite. Seja Mas tomado a pela presença dele. igreja Em nome de será Jesus. arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada Santo, 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 santo. num piscar de Deixa ele vir. olhos Deixa ele vir. acontecerá. Glória! Chama ele que ele vem. O Messias aguardado. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Uou! Santo Deus. Santo Deus. Santo Deus. Num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos. Checa na mão. Uou! Glória, 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 glória. Checandaraba, lava, checandarabas. Uou! Viva a eternidade! Viva a eternidade! Viva a eternidade! Viva, 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 viva! Seja tomado pela presença dele nesta noite. É o Espírito Santo do Senhor que está nesse lugar. Receba ele em nome de Jesus. Uou! Santo, santo, santo. Pai, a tua eternidade nos constrange. Um sentimento poderoso de glória toma esse lugar nesta noite. Oh Espírito Santo, nós te agradecemos, te louvamos. E dentro deste espírito de eternidade,
Eu queria pedir a você a maior salva de palmas que essa igreja já ouviu. Aleluia, porque você é eterna, você é eterno. Nenhuma preocupação há para aqueles que creem na eternidade. Receba eternidade em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que você saia daqui nesta noite impactado por esta mensagem. Que Deus tenha falado poderosamente na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa atuar sobre você. Amém? Do fundo do meu coração e humildemente, eu quero profetizar sobre a tua vida uma semana de vitórias. Que o Espírito Santo que paira nesta igreja cubra a sua vida com vitórias, em nome de Jesus. Boa semana, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.